Uma das coisas mais interessantes, mais legais da geografia, eu já falei para vocês, são as formações vegetais. Você está aí no Geografia Topzera e a gente vai falar hoje na aula sobre incêndio florestal. Pois bem, aqui é o professor Josial e você está comigo caminhando em uma área de conífera, tá? De uma vegetação preservada. Percebam os animais, a fauna no caso, a flora preservadíssima. Vejam o quão belo é isso. O que que acontece? A natureza, ela acaba tendo, por causa de nós, relação com a sociedade. E essa relação, muitas vezes, não é benéfica para a natureza. A gente caminha nesse bosque de coníferas aqui de pinheiro, que pelo desenho do pinheiro aqui no jogo, é muito claro que seja uma floresta de conífera composta por pinos, uma vegetação típica lá dos Estados Unidos, que é por onde passa esse jogo, que é o Red Dead Redemption 2. Então ele é gravado no final do século XIX, no final do período da conquista do Oeste lá nos Estados Unidos. E a gente vê o quão bela está essa vegetação, preservadíssima. Só que quando a gente vai caminhando, vai observando, a gente vê que tem um outro ponto do espaço que acabou pegando fogo. Não fica claro se foi colocado por algum ser humano presente no jogo, algum personagem, ou se aconteceu de forma natural, que incêndios eles acontecem de forma natural. Cai um raio ali, pode sim provocar as queimadas. Então, quando a gente começa a comparar, vejam bem, olha aqui, verde, preservado, beleza, exuberante, os passarinhos cantando. Quando a gente vem para o outro lado, pessoal, a gente vê o quê? A gente vê uma vegetação destruída por queimadas, um incêndio florestal. E as queimadas são muito ruins para uma formação vegetal. Se a gente pensar na relação humana, o que o ser humano faz às vezes? Ele pratica a agricultura itinerante, ele desmata um lugar, coloca fogo, porque o local que ele estava anteriormente não estava mais produzindo alimentos suficientes para a sobrevivência dele. Isso porque, se eu for ficar plantando no solo, ele vai perder seus nutrientes, ele vai perdendo aos poucos a sua fertilidade. Mas aqui não parece ser esta situação. O fato é que teve um incêndio, o fato é que teve queimadas aqui. E qual que é o problema disso? As queimadas, além de destruir e matar a vegetação, ok, acaba reduzindo o habitat natural da fauna, inclusive causando a morte de cobras, de mamíferos, de insetos, acaba acabando com o ninho de muitas aves. O incêndio florestal ele vai danificar o solo. Tem aquela visão, vou colocar fogo na vegetação para que a própria vegetação que foi queimada forneça matéria orgânica e renove a vegetação, renove um pasto. Às vezes se coloca muito fogo em pasto para isso. Porque, na verdade, gente, à medida que a gente vai colocando fogo na vegetação, o que, que vai acontecendo? Vai acontecendo que o solo ele vai perder seus nutrientes, ele vai passar por um processo de degradação e, além disso, os animais que precisam deste solo, eles acabarão, então, morrendo, perdendo o seu habitat natural. E as queimadas vão reduzindo cada vez mais a presença da vegetação. E a gente sabe que a vegetação, além de ser o habitat natural para muitas espécies da fauna, a vegetação ela também acaba
praticando a fotossíntese, ela produz oxigênio. E além disso, as queimadas são um dos principais motivos do aumento da temperatura global. Que se a gente for pensar que o efeito estufa, ele é um efeito natural do planeta, necessário para a existência dessa fauna, dessa flora, porque sem o efeito estufa, o planeta seria muito frio. Só que o que acontece? No século XIX, aqui em Red Dead Redemption, é uma revolução industrial que está bombando, está pulsando. Só que a população não é tão grande. As cidades não são tão imensas, mas a poluição existe. E para construir uma cidade, para construir casas, estradas, tu vai ocupar o espaço que antes era da natureza, propriamente dito. E tu vai lá e destrói essa vegetação. E tu coloca fogo. E o fogo, liberando esses gases poluentes, a fumaça, vai intensificar um efeito estufa. Um efeito estufa intensificado gera, então, o que a gente vai denominar de aquecimento global. Então, não é cabível, não é recomendável colocar fogo e destruir a vegetação. Por N motivos. Destruição de habitat natural da fauna, destruição da própria flora. Muitas espécies vão acabar entrando em processo de extinção, correndo risco então de desaparecer, o solo será prejudicado, o aquecimento global será então praticado com mais intensidade. Por que praticado com mais intensidade? Porque se eu não tenho as queimadas, eu já tiro um motivo da existência desse problema. Com as queimadas, eu vou lá e intensifico ele. Então, praticando queimadas, eu vou praticar uma atividade que vai aumentar ali o aquecimento global. Enfim, e não vamos ter essa imagem, essa visão de que botar fogo na vegetação para que nasça uma vegetação mais jovem, exuberante, que não vai funcionar por um tempo, até funciona ali no início. Só que se eu for fazendo isso com muita frequência, principalmente na pastagem, o que vai acontecer? Vai o solo perder os seus nutrientes, vai o solo perder a sua fertilidade. E para uma pessoa que precisa do solo para plantar a sua comida, saiba, colocar fogo no solo vai te prejudicar a longo prazo. A curto prazo pode até te ajudar, mas a longo prazo vai ter que ir para outra área plantar ou vai ter que gastar muito dinheiro para recuperar este solo. Então, pessoal, era isso. Aqui para vocês uma aula sobre incêndio florestal, sobre as queimadas, o quanto isso faz mal para a natureza, faz mal para o ser humano, faz mal para a fauna, para a flora, para tudo que vocês imaginarem. Certo, galera? Se inscreve aí no Geografia Topzera. Um forte abraço e até a próxima aula.